Oi, Mafra, tudo bem? Maranata, o senhor logo vem. Bem, esse requisito aqui que eu vou cumprir agora é um requisito que eu tava mais esperando para passar para você. Eu já fiz ele com a classe de guia, que eu peguei por um tempo, e eu gosto muito desse assunto, muito, muito mesmo. Que é para explicar, a Aninha trouxe cartão aqui, mas é para explicar sobre o tabernáculo de Deus e a correlação com Jesus. É fantástico. Eu tô com a Bíblia aqui, ó. Mas eu não vou abrir a Bíblia, eu vou explicar de cabeça. Então, assim, partindo do pressuposto de que você já sabe como funciona as três partes do tabernáculo, eu vou pegar assim. Até pensei em colocar um desenho, mas não vai precisar, você já sabe como é, né? Então, é assim. Temos a parte do pátio, a parte do santo e a parte do santíssimo. Recapitulando, tínhamos os sacerdotes, que eram os levitas da tribo de Levi, que foram instituídos por Deus para ser os sacerdotes, para cuidar disso. Por que que Deus pediu um tabernáculo? Porque Deus é um Deus maravilhoso. Lá no Éden, ele andava junto com Adão e Eva. Conforme foram se distanciando devido ao pecado, alguns dos grandes patriarcas e profetas ainda ouviam a voz de Deus. Até o momento que não se dava mais para ouvir, porque o pecado é tão grande que não dá para que Deus é tão santo que não tem como ter esse contato. Deus nos ama e quer esse contato conosco. Então, ele falou assim: faça um tabernáculo porque eu quero habitar no meio de vós. Ou seja, eu quero ficar perto de vocês. Deus é muito maravilhoso, é um Deus de relacionamento. É por isso Trindade. E aí depois do tabernáculo, daí veio o próprio Jesus Cristo, por isso que o véu se rasgou, não precisa mais de tabernáculo para falarmos com Deus. Passamos uma época com o tabernáculo ainda e Jesus ao mesmo tempo. E depois que Jesus venceu a cruz, nos deu a vitória e a oportunidade da salvação e morar com ele, ele deixou o Espírito Santo, ou seja, não nos deixou sozinhos ainda. Vou deixar o Consolador. E eu não vai ser só assim, não. Eu quero que vocês morem comigo e vão morar com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no céu, quando Jesus voltar, para nós morarmos na Nova Jerusalém. Então, o interessante de entender do tabernáculo, uma coisa importante de Jesus, é que ele queria um relacionamento com o seu povo. Porque não se ouvia mais a voz de Deus devido à grandeza dos pecados. E ele diz: faça o tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. E aí descia o Shekinah sobre o Santíssimo. Voltando aos levitas, os levitas foram instituídos por Deus para cuidar da parte cerimonial de termos contatos com Deus, que é o Shekinah, era o poder de Deus, que descia sobre o tabernáculo uma vez por ano, descia sobre a Arca da Aliança do Santíssimo uma vez por ano, no dia da expiação, onde o sacerdote ia para lá, sem pecado algum, para interceder por nós. Dentro da Arca da Aliança tinha o maná, a vara de Arão florida e a tábua dos 10 mandamentos. Significa a lei de Deus, significa a vara de lei de Deus, justiça. A vara de Arão florescida significa que Deus é quem escolhe, a providência de Deus é Ele quem ordena, Ele que sabe o que é melhor para nós. E o maná significa a provisão de Deus, que Ele provê. E uma vez por ano, lá ia ser feita a expiação pelo pecado de todos, que foi feito durante o ano, lavar as cortinas, limpar todo o tabernáculo. E os sacerdotes, no caso quem faz isso é o sumo sacerdote. Os sacerdotes também levitas, eles faziam a parte do pátio, onde as pessoas levavam o seu cordeiro, ou as pombinhas, no caso que não tinha condições financeiras, para imolar o cordeiro, passar o sangue lá nas pontas daquele lugar que eu esqueci o nome. Eles lavavam a mão na pia, entravam no santo, saía do pátio, ia para o santo, lá tinha os pães, tinham o candelabro, lá espregia o sangue sobre a cortina, para que o pecado da pessoa fosse perdoado. Agora vamos entender a correlação disso com Jesus. Primeiro, que eu acho lindo, esqueci o verso agora, mas você vai saber. Aquele verso que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus disse isso, os apóstolos, ai, coitados dos apóstolos,
Os escribas e fariseus ficaram muito bravos. Por quê? Porque ele usou a palavra do eu sou. Eu sou era como Deus se denominava quando Moisés falou assim pro Senhor, o que eu falo pro rei do Egito? Ele fala assim, fala que eu sou te ordenou. Então eu sou era Deus. Aí ele já usou, eu sou. Ele tá falando que ele é Deus. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que as 3 portas de entrada, a porta de entrada pro pátio, a porta de entrada pro santo e a porta de entrada pro santíssimo se chamavam caminho, verdade e vida. Ou seja, Jesus já está falando que ele era a porta de entrada para o Pai. Por isso que depois ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é Jesus que intercede por nós. Essa é uma característica interessante. Outra é, o cordeiro molado, a mão sobre a cabeça dele, e imolar e matar o cordeiro significa que Jesus era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Tanto que ele morreu por nós, sem culpa, como mudo, como uma ovelha perante seus tosquedores. É outra correlação com Jesus. Lá dentro tinha os pães. Jesus é o pão da vida. Tinha o incenso, que Jesus é intercedor, intercede por nós. Jogava na porta do Santíssimo, que significava que Jesus também era outra entrada e era o sangue dele que faz com que tenhamos contato com Cristo. Jesus. Opa, temos contato com o Pai, que é da justiça. Outra correlação com Jesus. Jesus é aquele que morreu por nós como ovelha, e é ele que leva os nossos pecados perante Deus. Então, ele ocupa o lugar do sacerdote, de pegar o seu próprio sangue e levar até dentro do átrio de Deus, que o átrio de Deus, a casa de Deus, é o Santo, o Santíssimo que tem lá no céu, no átrio de Deus, e ele levar lá e jogar na porta do Santíssimo para interceder por nós. Então, Jesus é o nosso sacerdote que pega os nossos pecados e nos purifica e somos justificados. Então, além de ser o cordeiro, ele é o sacerdote. E ele também é o sumo sacerdote. É aquele que, depois de 1844, onde teve aquela parte amarga que pensaram que Jesus ia voltar, Guilherme Miller, mas não era. Foi profeticamente que Jesus saiu do santo, que ele veio aqui na terra, morreu como cordeiro, ele estava no pátio, né? Morrendo como cordeiro. Depois que ele morreu e venceu o pecado, ele foi para o santo lá no céu. E em 1844, do santo, ele foi para o Santíssimo, onde diz que ele está sentado à destra de Deus. Ou seja, ele está fazendo o papel de sumo sacerdote, intercedendo por nós, junto com o Pai. Assim como o sumo sacerdote entrava lá e descia o poder do Shekinah, e ele estava lá presente, Jesus está presente ao lado do Pai, intercedendo por nós, por todos os pecados da humanidade, assim como era feito no dia da expiação, a intercessão pelo pecado de toda a humanidade. Ou seja, o tabernáculo em si, ele resume Jesus em todas as funções, Jesus em toda a simbologia, Jesus em todos os passos, Jesus em todas as ações. O tabernáculo é onde descia o poder de Deus, mas o poder de Deus que estava demonstrando que Jesus viria executar todos os passos do tabernáculo, e para isso não precisava mais de tabernáculo. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, o véu do tabernáculo se rompeu, rachou e não precisa mais de tabernáculo, porque Jesus já está no Santíssimo do lado do Pai, intercedendo por nós. O cordeiro já morreu, nós podemos orar, que o incenso chega através da nossa oração, e é o incenso, significado do incenso. Nós oramos e chega lá até o Santíssimo, Jesus intercede por nós, o Pai nos perdoa, Jesus já morreu e agora é só esperar a volta de Jesus para que possamos orar lá no céu e adorar nosso Pai celeste, nosso Jesus, nosso irmão que morreu por nós no trono dele, que a Bíblia diz que existem 2 tronos, Pai e Filho, porque o Espírito Santo habita em nós. É lindo, fantástico, estou encantada, não sei se dá para ver na minha cara. É maravilhoso. O papel principal da Bíblia é o de Deus, é o de Jesus Cristo. Jesus é o personagem principal, Jesus Cristo. É isso, esse é o requisito. Até mais.